Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos citar assim uma lista de jogadores que podem reforçar o Cruzeiro para esse ano de 2021. Lembrando que algum desses ainda tem contrato com as suas equipes e outros já estão livres no mercado. E eu vou falar assim quem são esses jogadores e tudo mais, beleza? Mas antes de começar, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar essa lista com meia, posição assim que o Cruzeiro precisa demais para esse ano, que é Jean Carlos do Náutico, jogador que possui seus 28 anos de idade e que essa temporada vem jogando muito bem, sendo no total 43 jogos, inclusive marcou 13 gols. E ele que teve assim mais destaque, principalmente naquele jogo contra o Botafogo, ainda no mês de fevereiro pela Copa do Brasil. Que naquela época assim, muitos clubes do futebol brasileiro, até mesmo da primeira divisão, ficaram assim interessados na contratação do atleta. Mas depois ali que veio a paralisação, nenhum time assim ainda quis fazer contratação durante esse período e ele continuou pelo Náutico. Onde inclusive naquele jogo contra a equipe lá de Recife, que o Cruzeiro jogou e empatou por 1-1, ele foi muito bem e deu muito trabalho para o goleiro Fábio. Lembrando que ele já teve passagens assim por clubes como Goiás, Curitiba e também o São Paulo quando estava assim no início da sua carreira. Um ponta que é uma posição que o Cruzeiro também está precisando muito é o Rossi do Bahia. Jogador que possui seus 27 anos de idade e que nesse ano vem tendo uma certa irregularidade pelo Bahia. Enfim, ele também jogou 43 jogos pela equipe baiana, inclusive marcou 2 gols, além de contribuir com outras 4 assistências. Sendo um jogador assim que entra mais na segunda etapa, ajudando nesse quesito de velocidade, que é uma das suas características. Enfim, até mesmo eu citei ele em algum vídeo atrás, que sem dúvidas é uma excelente opção para o Cruzeiro, visando esse ano de 2021. Além disso, ele já teve outras passagens pelo Goiás, Internacional Futebol lá também do Japão e a último clube do Brasil que ele defendeu foi o Vasco. E assim como o caso de Jean Carlos, ele ainda tem contrato até o final desse ano de 2021. Outro ponta é o Reis do Confiança. Jogador que foi inclusive uma sugestão de um inscrito no último vídeo, que eu vou deixar aqui aparecendo na tela agora. Muito obrigado aí pela sua dica. E também, caso você tenha alguma outra opção de jogador, que é claro, assim, esteja dentro da realidade do Cruzeiro, pode deixar também sua opinião aqui nos comentários, beleza? Enfim, Reis, que é um jogador que eu já havia conhecido ele desde aquela época que ele jogava pelo Vila Nova, que é um clube aqui de Goiás, e até que teve um certo destaque. Enfim, nesse último ano foi contratado pelo Confiança e por lá está indo muito bem. Inclusive naquele jogo contra o Cruzeiro, que nós empatamos por 1-1, ele jogou demais, inclusive marcou o gol de empate da equipe lá do Sergipe. E bom, só para se ter uma ideia, nem eu estava assim esperando números tão bons, mas no total ele já disputou 49 jogos por lá e marcou 15 gols, além de contribuir com outras 7 assistências. Ou seja, é um dos destaques do Confiança que foi fundamental para ao menos manter assim, a equipe na Série B novamente. E ele que possui seus 28 anos de idade, e uma das vantagens é que ele atua tanto na ponta direita quanto na esquerda e também faz essa função de meio campista. Atleta que poderia chegar assim, ao Cruzeiro sem muitos gastos, principalmente porque assim, não é uma promessa dentro do futebol brasileiro. Outro atleta é o Pedro Rocha, que estava no Flamengo. Tudo bem assim que ele está totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro, mas o clube lá do Spartak Moscou demonstrou interesse mais uma vez em emprestar o brasileiro. Enfim, ele que chegou aqui no Cruzeiro no início de 2019 e eu tinha muita expectativa em seu futebol. Mas no total disputou 33 partidas e marcou apenas 3 gols. Realmente assim, um desastre, que era para ser um dos craques do Cruzeiro naquele ano do rebaixamento. E nesse ano de 2020 foi emprestado mais uma vez para um clube brasileiro, dessa vez para o Flamengo, que novamente não teve muitas oportunidades, disputando 11 jogos e marcou apenas um gol. E retornou assim ao futebol europeu e assim, somente seria possível a sua contratação caso a equipe lá de Spartak emprestasse o jogador, pagando mais do que 90% do seu salário.
já que o Cruzeiro não teria mais do que R$200 mil para contratar um jogador. Somente assim, como eu já disse várias vezes, poderia ter a ajuda de investidores, como por exemplo Pedro dos Supermercados BH, que sem dúvidas o potencial de mercado do Cruzeiro aumenta muito justamente por conta dessas outras influências, beleza? Mais um jogador assim para volante é no caso de René Júnior, jogador que tem contrato com o Corinthians somente até o final desse Brasileirão. E ele que nesse ano de 2020, até esse início de 2021, estava emprestado ao Curitiba, onde atuou por lá em 10 jogos na Série A do futebol brasileiro. E bom, ele que possui seus 31 anos de idade e a última temporada que ele fez assim com bastante dignidade foi em 2017 pelo Bahia. Jogador que, quando assim estava em alto nível, claramente seria titular na maioria dos clubes do futebol brasileiro. E a grande questão é justamente esse salário dele, que era muito alto na época que ele foi contratado pelo Corinthians. Principalmente porque tinha diversos clubes de olho na sua contratação, porque tinha feito um excelente campeonato paulista pela Ponte Preta entre os anos de 2016. E seria assim mais uma opção para Filipão ter nesse meio de campo do Cruzeiro, principalmente no volante, que ainda temos uma certa incerteza para o restante dessa temporada. Outro jogador que já jogou aqui pelo Cruzeiro e que vai ficar sem contrato a partir de maio é o volante Souza. Ele que na última semana assim deu uma entrevista à ESPN falando sobre o seu desejo de retornar aqui ao futebol brasileiro. Enfim, ele especificou que queria jogar em um time de Série A, mas por conta da ligação que ele tem com o Cruzeiro, não duvido nada ele aceitar e voltar para aqui. E bom, ele que está no futebol árabe há 2 temporadas, onde o último clube do futebol brasileiro que ele atuou foi pelo Bahia lá no final de 2018, que inclusive jogou muito bem e foi vendido por algo na casa dos 13 milhões de reais. E nesse ano de 2020, ele jogou 12 jogos pela equipe lá da Arábia e é um dos titulares do time no meio de campo na posição. E ele que é um atleta assim que nem atua como meia, criador de jogadas, mas também não é um volante que vai focar somente na marcação. E foi fundamental para o Cruzeiro naqueles anos de 2013 e 2014, onde conquistou o bicampeonato do Brasileirão. Ele afirmou ainda que, desde o início desse ano de 2020, já vinha recebendo propostas para voltar ao futebol brasileiro. Mas como tinha contrato com a equipe lá da Arábia até o final de maio, ele resolveu esperar o término desse contrato. E sem dúvidas, outras equipes, como por exemplo o próprio Bahia, irão demonstrar interesse na contratação do jogador, que possui seus 32 anos de idade. E o último jogador nesse vídeo, que inclusive está sem contrato, é o meia Daniel Bessa, que estava no Goiás. Jogador que, ao menos na minha opinião, é um dos poucos maestros assim no futebol brasileiro, que eu acredito muito que em breve ele pode ter grande destaque em um grande clube do futebol brasileiro. Enfim, ele que inclusive é naturalizado italiano e já jogou em várias equipes do futebol lá da Itália. E tem seu contrato encerrando no início desse ano de 2021 com o Hellas Veronas lá da Itália. E pelo Goiás nesse ano disputou 23 jogos, marcou 5 gols, além de contribuir com outras 6 assistências. E teve ali um período que ele estava lesionado, que sem dúvidas prejudicou muito a equipe goiana, já que ele era um dos poucos armadores da equipe. Já jogou inclusive pela Inter de Milão lá da Itália, onde fez assim a sua profissionalização dentro do futebol. E ele que teve passagens na categoria de base pelo Curitiba e também pelo Atlético Paranaense, sendo um atleta assim com uma certa experiência e é bastante novo, possuindo seus 27 anos de idade. Mas enfim, dessa lista, quem você acha que poderia ser útil para o Cruzeiro nessa temporada de 2021? Ah, e também se tiver assim uma boa opção de nome para atleta, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu seleciono o seu e apareça no próximo vídeo, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.